E aí, turma? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre as funções quadráticas e dar um exemplo de uma tabulação, né? A gente vai escolher alguns valores para x e vai calcular f de x, certo? Além disso, a gente também vai ver o gráfico de uma função, tá? Comentar algumas coisas aqui. Então, ó, funções quadráticas. A forma geral de uma função quadrática, ela é assim, tá? F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Essa aqui é a minha forma geral. Eu posso escrever ela também assim, ó, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O que muda de uma para outra? Observe que aqui, ó, na primeira eu tinha o f de x antes da igualdade, e na segunda forma aqui eu tenho y antes da igualdade. Isso, na verdade, serve mais, né, para a gente conseguir relacionar no plano cartesiano a linha do y com os valores de f de x que a gente vai encontrar. Então isso facilita nesse sentido aí, tá? Então guardem essa forma geral aí na cabeça de vocês, é importante a gente lembrar disso, que isso aqui é a forma geral. E vamos falar agora dos coeficientes. Quais são os coeficientes de uma função quadrática, certo? Observem que aí nessas funções, aí nessa função, né, na forma geral dela, eu tenho as letras A, B e C, que na verdade estão representando números, tá? Que números seriam esses? Os números reais, conjuntos dos números reais. Então eu posso colocar aqui, ó, A, B e C pertencente ao conjunto dos reais, certo? Com um detalhe, na verdade. Eu vou escrever aqui, ó, com A diferente de zero. Então, ó, esse coeficiente A aqui, que ele vai na frente da variável ao quadrado, que é o x ao quadrado, ele não pode ser zero, porque se ele for zero, eu vou perder esse termo inteiro aqui, né? E daí, se eu perco esse termo aqui elevado a 2, eu vou ter, na verdade, uma função afim, que seria uma função no primeiro grau, não vou ter uma função quadrática. Por isso que aqui, né, o nosso A nunca vai ser igual a zero, ele sempre vai ter um valor. 1, 2, menos 1, menos raiz de 3, sei lá, raiz de 5, 3 sobre 5, qualquer valor, portanto, contanto que seja real. Beleza. Se a gente for pensar num gráfico dessa função quadrática aí, a gente vai ver que ele se comporta de uma maneira interessante, né? Principalmente quando a gente compara com uma função afim. A função afim, o que a gente tinha? A gente tinha uma reta, né? Uma reta crescente ou decrescente. Esse era o gráfico da função afim. Na função quadrática, isso vai mudar. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Esse exemplo, na verdade, vamos reescrever ele da maneira mais completa, ó. F de x igual a x ao quadrado mais x mais 1, tá? Tem que ter essa igualdade aqui para a gente conseguir ir tabulando os valores para a gente depois pôr no gráfico. Subir aqui um pouquinho, vou escrever aqui, ó. Acabei não colocando. O gráfico de uma função quadrática, pessoal, vai ser sempre uma parábola, tá? Parábola, a gente vai ver isso na prática, o que é uma parábola. Vou subir aqui, ó. Beleza, eu tenho a minha função aqui. E agora a gente vai escolher alguns valores aleatórios para x para conseguir fazer o esboço desse gráfico. Eu vou colocar os valores de x aqui, sempre começando do negativo, né? Porque normalmente uma parábola ela vai ter, dependendo da função, lógico, ela vai ter valores negativos para x e valores positivos para x. Porque daí ela faz a parábola certinho, tá? Isso não vale para todos. É lógico que se ela estiver no primeiro quadrante, eu só vou ter valores positivos para x. Mas vamos aqui, eu vou colocar alguns valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Perfeito? Aqui do lado eu vou colocar a nossa função f de x igual x ao quadrado mais x mais 1.
deixar bonitinho. Vou fazer umas linhas aqui para separar. Lembrando que se eu quisesse colocar mais valores para x, eu poderia colocar, tá? Quanto mais valores, maior vai ficar a minha parábola. Eu digo maior no sentido com mais valores ali, né? Ela vai ter um intervalo maior de valores dentro do plano cartesiano. Mas não necessariamente que o arco vai ser mais aberto ou mais fechado, não tem nada a ver com isso, tá? Então, beleza, a gente tem os valores aqui de x. Vamos calcular agora o f de x para cada um desses valores, tá? Eu vou usar uma cor azul aqui, ó. O primeiro valor de x, pessoal, é menos 2. Então, a gente vai calcular agora f de menos 2. O que a gente faz? Substitui o menos 2 no lugar do x. Vai ficar, então, menos 2 ao quadrado. Coloquei parênteses porque eu tenho uma variável elevada a 2, né? Se eu não coloco parênteses, o expoente vai ser apenas do 2, não vai estar contando o sinal de menos ali. Então, mais menos 2, mais 1. Certo? Fazer o cálculo meio que de cabeça aqui, ó. Primeiro potência, menos 2 ao quadrado, isso vai se tornar positivo, né? 2 vezes 2 vai dar 4, então vai ficar 4 positivo. 4 positivo. Mais com menos vai dar menos, então vai ficar 4 menos 2, mais 1. Pessoal, 4 menos 2 vai dar 2. 2 mais 1 igual a 3. Então, o primeiro valor de f de x a gente já tem. Quando x for igual a menos 2, f de x vai ser igual a 3, certo? Vamos para o próximo. f de menos 1 agora, tá? Então, ó, menos 1 ao quadrado, mais menos 1, mais 1. Calculando de cabeça, menos 1 ao quadrado vai dar 1, pessoal. 1 mais com menos aqui vai ficar menos 1, menos 1, mais 1. 1 com menos 1 vai dar 0, 0 mais 1 é 1. Então, aqui é a segunda linha, para x igual a menos 1, f de x igual a 1. Vamos para o próximo. Agora, x vale 0, então vai ficar 0 ao quadrado, mais 0, mais 1. Observem que eu não coloquei parênteses agora, porque o valor de x ele vai se tornar agora positivo, né? Tá certo que o 0 é neutro, mas o 1, o 2 é a mesma coisa. A gente não vai precisar colocar parênteses. A gente só coloca parênteses quando for negativo, tá? Para a gente não confundir ali na hora de elevar o expoente 2. 0 ao quadrado, pessoal, vai dar 0. Então vai ficar 0 mais 1. Isso é igual a 1, pessoal. Continuando, f1 agora. Vai ficar 1 ao quadrado, mais 1, mais 1. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 mais 1 mais 1, que é igual a 3. E a última, f2, que é igual a 2 ao quadrado, mais 2, mais 1. 2 ao quadrado é 4. 4 mais 2 mais 1. 4 mais 2 vai dar 6. 6 mais 1, 7. Então, a gente conseguiu aí montar uma tabelinha para alguns valores de x e, consequentemente, a gente encontrou os valores correspondentes em f de x. Tá? Vamos fazer o nosso plano cartesiano agora. Vamos fazer o esboço dele. Então, vamos lá. O eixo em pé, que é o nosso y, ou também a gente pode chamar de f de x, que vai ser os valores de f de x que vão estar nele. E o eixo na horizontal, que é o eixo x, tá? Ó, x, f de x. Vamos lá. Colocar em verde aqui para a gente observar os pares ordenados que a gente encontrou. O primeiro par ordenado, ó, é menos 2 e 3, pessoal. Vou anotar aqui, ó, menos 2 e 3. Esse é o primeiro par ordenado que a gente tem. Depois, menos 1 e 1. Então, vamos lá. Menos 1 e 1. Depois, 0 e 1. 0 e 1. 1
e 3. 1 e 3. E 2 e 7. 2 e 7. Então são esses os valores aí que a gente vai estar usando no nosso plano cartesiano. Vale lembrar o seguinte, professor, qual que é o tamanho do plano cartesiano que eu preciso fazer para conseguir colocar todos esses valores? É só a gente analisar no x aqui. Ó. Quem que é o maior valor de x que eu usei? O maior valor é o 2. E o menor é o menos 2. Então ele vai ter que ter pelo menos 2 positivo para um lado e 2 negativo para o outro, certo? Então é isso que a gente vai fazer. Ó. O 0 aqui no centro, 1 e 2, menos 1 e menos 2. Beleza, eixo x já foi preenchido ali com seus valores. O f de x, a gente tem que observar a mesma coisa. Quem são os valores de f de x que eu encontrei? O menor é o 1, depois vem o 3 e o 7. Então, eu vou precisar de 1, o 3 eu coloco mais em cima e o 7 lá na ponta, tá? 1, 3 e 7. São esses os valores de f de x que eu usei. Então, é eles que eu vou precisar colocar no plano. Agora, vamos traçar... Na verdade, vamos encontrar os pontos ali, que são os pares ordenados, tá? O primeiro é menos 2 e 3, ó, então menos 2 no x e 3 no y, que é lá em cima. O ponto está mais ou menos aqui, eu posso fazer a tracejada só para garantir que está indo na direção ali. Esse aqui é o meu ponto, o primeiro ali. Então, beleza, o primeiro já foi, ok. O segundo, menos 1 e 1. Menos 1 no x e 1 no y. Está aqui, ó. Segundo, ok. O outro é 0 e 1, pessoal. É 0 no x e 1 no y. Então, ele está aqui, ó. 0 no x e 1 no y. Perfeito? O próximo é 1 e 3, turma. 1 e 3. 1 no x e 3 no y. Então, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Certo? 1 e 3 já foi. E o último, 2 e 7. 2 no x, 7 no y, lá em cima. A gente faz a tracejada só para a gente ter saber se ele está com uma distância boa, né? Se ele está seguindo mais ou menos ali a direção. Fechou, então agora a gente tem os pontos. O que está faltando ali? Justamente a gente traçar a linha do gráfico, a linha do gráfico da função. Acho que eu vou usar o verde também, vou usar o azul. Ó, o gráfico da função ele vai ser uma parábola em que tem que passar por todos esses pontos aí, tá? Então, ela viria daqui, viria aqui, aí ela vai baixar um pouquinho provavelmente e começa a voltar a subir aqui, ó. Certo? Aí vocês podem estar pensando, professor, por que ela ficou meio estranha assim? Não ficou uma parábola como a gente vê nos desenhos, né? Ou lá nos aplicativos de GeoGebra, por exemplo? É porque é o seguinte, se eu tivesse provavelmente utilizado aqui o menos 3 para valor de x, ela viria mais para cima, né? Então eu teria aqui o valor correspondente no eixo x, ou no eixo f de x, certo? Então se eu usasse o menos 3, que está mais ou menos aqui, eu teria o correspondente que é bem provável que seria o 7, né? Já que ela é simétrica. Beleza? Então, é isso. O gráfico da nossa função seria esse. Se eu até quiser arriscar aqui, eu poderia arriscar, pessoal. Mas como a gente não usou o valor, os valores daqui, de x e f de x, eu não vou riscar não, vou deixar ela assim, tá? Mas observem que o desenho realmente é uma parábola. O esboço do gráfico se comportou como a gente imaginava. Uma curiosidade importante aí é que observem aqui, ó, que o meu a, o meu coeficiente a, seria o que estaria na frente do x ao quadrado ali, né? Então, olha só. O valor que está na frente do x ao quadrado é que ele não aparece. Então, é porque o meu a é igual a 1, certo? 1 positivo.
Já que eu sei que o a é igual a 1 positivo, eu consigo, a partir disso, saber, sem fazer cálculo nenhum, tá? Que a minha parábola ela seria virada para cima, como está aqui, ó. Caso contrário, né? Imaginem que fosse aqui menos x ao quadrado. Ela seria uma parábola virada para baixo, certo? Observe que eu não fiz cálculo nenhum. Só a partir do valor do coeficiente a, eu já sei se ela é virada para cima ou virada para baixo, tá? Isso é importante vocês saberem aí. Por curiosidade, vamos identificar aqui o b e o c, né? Os coeficientes. Ó, o b estaria aqui na frente do x. Se não tem nada, então é porque é 1. E o c, coincidentemente, também é 1. Então, A1, B1 e C1. Certo? Esse é um exemplo bom aí para vocês praticarem. Qualquer coisa, refaçam no caderno, assistam o vídeo outras vezes. E é isso. Próximo vídeo, provavelmente a gente vai falar um pouquinho mais sobre funções quadráticas. Valeu, abraço e até a próxima.